Boa noite, gente. Tô esperando chegar mais gente para eu começar a explanar as minhas ideias. Oi, boa noite, boa noite, boa noite. Ok, gente. Ai, obrigada, Lorena, pela presença e pelo linda. Gente, é o seguinte, eu bato muito na tecla. Afinal, né, é a razão do meu perfil, é a base do meu trabalho, é o foco de tudo. Falar, gaúcha querida. Eu não sou gaúcha, eu sou mineira, mas eu moro em Porto Alegre. Um pouquinho gaúcha já, né? Então, assim, eu falo muito da relação entre apresentação física e competências profissionais. Isso fica muito no subjetivo, né? Fica muito na questão do que a gente sente, no feeling. É algo que a gente consegue comprovar com experiência, mas a razão dessa live é mostrar, é deixar bem claro que isso não está só nesse campo subjetivo e superficial. Isso é comprovado cientificamente, tá? A gente não está falando de achismo e nem de uma percepção que eu tive ao longo da minha história profissional, da minha carreira, porque ela é real e foi baseada nela que eu decidi bater nessa tecla e falar sobre esse assunto e ajudar outras pessoas. Porque eu acredito e eu sei que isso muda a história de alguém, é capaz de mudar a história de alguém, a questão física, não é simplesmente vaidade vazia. Então é isso, eu quero deixar isso bem comprovado, deixar isso de maneira óbvia, que não deixe nenhum tipo de dúvida, tá? Eu fiz um roteiro para eu não me perder, tá bom? E o seguinte, primeiro eu começo com a seguinte pergunta para vocês. Quando vocês têm, não tô falando nada de profissional, tá? Vamos pro campo pessoal que fica mais palpável no dia a dia das pessoas. Sim, sou de Minas. Que bom, tô falando igual gaúcho já, mas eu sou de Minas. Moro aqui há 7 anos. Quando você tem um encontro com alguém, um primeiro encontro, você se preocupa com a sua aparência, não preocupa? Algumas mulheres, né, normal a gente comprar até roupa nova. Quando você tem uma ocasião especial na sua vida, você sai pra comprar uma roupa nova, você quer passar no salão, você vai fazer um cabelo, uma maquiagem. Por quê? Nesse momento fica bem claro isso que eu quero dizer. Por que você compra uma roupa nova e se arruma para um primeiro encontro com uma pessoa? Porque você sabe que a sua aparência, ela vai transmitir informações. Você sabe que a sua aparência vai passar ali um monte de valor que você quer que aquela pessoa, o seu interlocutor, acredite que você tenha, né? Então, antes mesmo de falar qualquer coisa, mesmo que você não fale nada, você sabe que a sua aparência naquele momento... Oi, Valtinho! Você sabe que a sua aparência naquele momento tem muita importância. Tá, a gente saiu do lado desse campo pessoal, que é algo que a gente tem... Todo mundo tem uma história, uma experiência pra contar. E vamos pro campo profissional. Por que no campo profissional isso seria menos importante? Eu acho que é pelo contrário. Não é o trabalho o trabalho que é o nosso ganha-pão. Isso tem que ser muito importante. Isso é muito importante. Só a minha competência? Não. Tudo bem que você tem que ser competente. Não basta você ter uma boa aparência e você se arrumar, tá? Não basta você se preocupar com a sua roupa se você não domina a sua profissão, o seu fazer diário. Não adianta realmente. Mas eu repito muito a frase da Glória Calil. Boa noite, Jackson. Repito muito e sempre a frase da Glória Calil. Não há competência que não se beneficie de uma boa aparência. E isso é a realidade, tá? A roupa transmite segurança para quem veste? É óbvio que transmite. Isso é uma coisa que a gente sente e que a gente não consegue... Isso é um feeling que qualquer pessoa tem. Você coloca uma roupa, você se sente Mulher Maravilha, que você vai conseguir fazer aquilo que você talvez esteja se sentindo insegura se estivesse com uma roupa que não fosse apropriada. Então, gente, fique bem claro isso. Competência e boa aparência devem andar juntos. Não tô falando de beleza, eu tô falando de boa aparência. Cuidado, asseio, tá? Isso tem que estar assim, ó, sempre. Tanto que um estudo da Universidade de Chicago deixou isso bem claro. Vamos começar para as comprovações, tá? Pro 2 mais 2 são 4. Um estudo da Universidade de Chicago, gente, diz o seguinte.
Pessoas bem cuidadas ganham 23% a mais que as pessoas com aparência regular. Isso é um estudo. Não sou eu que estou falando que é um sentimento, um feeling, algo subjetivo. Isso é um estudo. É claro que todo estudo é feito com base numa média, né? Você entrevista várias pessoas. Você não vai pegar uma empresa, você não vai pegar um foco. É uma média que dá uma realidade, uma noção da realidade pra gente. Exatamente, passa mais credibilidade. É o branding pessoal. A gente tem que ter essa preocupação com a nossa imagem. Antigamente a gente achava que quem tinha que ter preocupação com a imagem era artista, cantor. Não, hoje em dia tem rede social, gente. Hoje em dia todo mundo tem que ter preocupação com a imagem. Você tem LinkedIn, você tem Instagram, você tem Facebook, tá todo mundo na capa da revista. Não é só o artista que tem que ter esse tipo de preocupação, de cuidado. Todo mundo tem que ter. Hoje em dia, quem vai te contratar, ele vai te pesquisar. Ele vai dar uma olhadinha ali na sua rede social. E é a sua cara que tá ali, é a sua imagem. Você vai colocar Quem que coloca uma foto estrupiado para Facebook? Ninguém. Ninguém. Tem até aplicativo pra pessoa ficar mais organizada. Então, assim, isso é fato, isso é a realidade. É uma coisa que não tem como a gente fugir, não tem como voltar para trás. Antigamente isso já era importante, agora é mais ainda. E eu acho que vai ser cada vez mais. Então, é um assunto que precisa ser debatido, sim. Você fala, realmente eu não tenho tempo. Se coloca no lugar do empregador. Você está empregando uma pessoa, tá? Aí você vai fazer entrevista. Chega alguém que tem lá um currículo maravilhoso, mas a pessoa chegou com uma camisa aberta, marca de suor, suada, a pele oleosa. Qual a impressão que te passa? Se coloca do outro lado. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício na vida. Se colocar do lado do outro. Qual a impressão que te passa? Se você quer fazer parte de uma empresa, você tem que se orientar que você vai carregar ela para onde quer que você vá. Você é um instrumento dela, você representa ela. Ninguém vai querer uma representação negativa, né? Isso é bem claro, isso é bem óbvio. Então, você vai contratar alguém nessa situação? Não, você não vai contratar. Então, assim, a pessoa tem um currículo maravilhoso. Você vai atrás de uma pessoa que também tem currículo maravilhoso, que hoje em dia a gente sabe que tem várias pessoas com currículos bons, né? Essa corrida está cada vez maior, mas que tem uma aparência mais, né? Mas ok, porque não é difícil encontrar. Então, a gente tem que fazer esse exercício sempre, né? E ter isso como algo tão importante quanto a competência, tão importante quanto a sua pós-graduação. Isso hoje em dia é relevante, sim. Vou seguir meu roteiro, né, gente? Essa impressão que eu disse que impressão que passa uma pessoa mal arrumada. Pra mim, o que passa essa impressão? Uma pessoa que falta de compromisso. Se a pessoa não tem cuidado com ela mesma, ela também me passa a impressão que ela não vai ter cuidado com o que eu vou propor que ela faça ali dentro da minha empresa. Uma falta de compromisso, um desleixo, alguma insatisfação pessoal. Eu tô infeliz com alguma coisa, então eu não me cuido. Então, assim, eu não vou querer uma pessoa dessa na minha equipe. Entendeu? Uma pessoa sem garra, que tá... É a impressão que me passa. Não tô falando que é isso, né? Você não vai ter tempo de aprofundar e conhecer os dramas daquela pessoa numa entrevista. É isso aqui. A gente sabe que o cérebro humano, ele leva 3 segundos. 3 segundos para formar uma impressão sobre alguém. E você pode não ter uma segunda chance. Então, se nesses 3 segundos você não utilizar a sua aparência da melhor maneira possível, porque em 3 segundos você não consegue falar seu currículo, você não consegue falar se você já trabalhou, o que você fez, o que aconteceu. 3 segundos é a sua imagem. Então, se você não utilizar esses 3 segundos da melhor maneira possível, se você for contratado mesmo assim, você vai ter que ter um trabalho depois para reverter isso. E se você não foi contratado, você perdeu a chance. Então, imagem é tão importante quanto competência, tá? Seguindo. Vamos lá para os meus dados. Tem um estudo, né? O estudioso, ele se chama Albert
Manhabin, acho que eu falei certo, tá? Ele é estudioso da área da comunicação e psicologia. E ele fez o seguinte cálculo, né? A impressão que a gente tem baseada na imagem de uma pessoa, 7% fica em cima do que ela diz. 7% da comunicação verbal. 93%, escuta isso, hein? 93% na comunicação não verbal, que é o seu comportamento, que é a sua postura, os seus modos, os seus trejeitos, né? E na sua aparência, que é o seu visual. 93%, gente. É muito. E 7% pelo que você diz. Então, assim, você pode ter a coisa mais maravilhosa para falar. Se não estiver no contexto, perde muito, perde muito. E quando eu falo de imagem, eu não estou falando só da roupa adequada, do cabelo, do asseio, de você ter um mínimo, né? Um mínimo de asseio, eu digo. Não precisa maquiagem, chapinha, não. É um mínimo de asseio. Eu tô falando também de comportamento, de educação, de postura, de você saber, de você cumprimentar adequadamente, de você ouvir o seu interlocutor, deixar que o outro fale, tom de voz. É um conjunto. É um conjunto. 97% é muita coisa. Na minha área, na cozinha, não usamos maquiagem, só cabelo escondido na touca de uma pessoa com uma aparência. Exatamente. Isso mesmo. E eu não tô falando de isso, Lorena, voz, vocabulário, tudo. Eu não tô falando de profissão específica, não. Claro que quando a gente fala sobre esse assunto, você imagina uma executiva. Mas não é isso, gente. Você vai contratar um dentista com os dentes, né, com comida entre os dentes? Você vai contratar uma dermatologista com a pele pulando de oleosidade, de cravo? O que ela falou, nutricionista. Você vai contratar uma nutricionista que aparenta sujeira? Ela lida com comida, né? Com alimento. É isso. É isso. Então, todas as profissões, todas. Um médico, ele usa jaleco. O jaleco tem que estar em bom estado. O cabelo tem que estar limpo. A unha tem que estar limpa. E as maneiras, isso é universal, né? Educação, isso é universal. Então, assim, 97%, não vou dizer nem que é metade, né? É quase o todo. É quase o todo. Esse é o estudo, né? Um estudo comprovado, vocês podem pesquisar depois no Google. Albert Manhabin, tá? E aí a gente vai para a parte fisiológica do nosso organismo. Parte fisiológica do nosso organismo. A gente tem no cérebro as amígdalas cerebelosas. Olha isso, hein? Até biologia eu fui atrás. O que são as amígdalas cerebelosas? São 2 emaranhados de neurônio que a gente tem, cada um com 3 centímetros de diâmetro. Aqui, né? Dentro da cabeça da gente. E essas 2 regiões, elas são responsáveis também pelas respostas emocionais, tá? Que a gente tem. Raiva, amor, tudo. Então, essa resposta emocional, ela engloba também essa reação que a gente tem diante de uma imagem. Eu peguei também a definição da imagem. A imagem, ela é a crença que a gente tem sobre alguém ou sobre algo. Não é uma crença, depois você comprova. É a crença. Então, essas amígdalas, elas dão a resposta imediata. Que bom que você tá gostando. Resposta imediata. 3 segundos, como eu disse anteriormente. Até 3 segundos. Muitas vezes é antes de 3 segundos. É uma coisa assim, ó. Lapso. Você já tem o panorama daquela imagem. Às vezes você nem tem no lado racional. Você tem lá no fundo, no subconsciente, já um mapa daquela imagem que te apresenta. É por isso que a gente faz tanto julgamento pela imagem. É tudo ali, nessa região. Ela é importantíssima, tá? E isso é emocional, gente. Isso é humano. Isso é humano. A pessoa é preconceito racial. Não tem preconceito. É preconceito. Se você for no pé da letra, é um conceito prévio. É um preconceito. É humano, é natural que a gente tenha preconceito. Depois, ao longo do tempo que você vai aprofundar
o seu conhecimento a respeito daquela imagem de algo ou alguém, e aí sim você vai ter um pós-conceito, que vai ser baseado, né, num conhecimento mais aprofundado, ele pode ser até mais real, quer dizer, a realidade. Mas assim, preconceito é preconceito, todo mundo tem o tempo inteiro, é normal, entendeu? Então, assim, aceite, tô mudando aqui porque eu acho que eu esqueci de colocar no silencioso. Então, assim, aceita que dói menos. O ser humano tem preconceito sim, o tempo inteiro. Então, assim, trabalhe com isso e se apresente de forma adequada para o preconceito em relação, para que o preconceito em relação a você seja o melhor possível, ok? Se não rolou o que você queria, se houve alguma objeção, fica tranquilo que nessa parte você se garantiu. Isso acontece muito comigo. Ninguém consegue tudo o que quer o tempo inteiro. A vida é assim, é feita de frustrações. E a gente cresce com elas. Mas se não rolou, não aconteceu, uma coisa, eu fico bem tranquila, bem calma. Nesse quesito, eu me garanti. Eu tenho consciência que ali eu acertei. Foi por outras razões. Então, e ao longo da minha carreira de 20 anos, né, trilhados aí, de jornalista, vários momentos eu percebi exatamente isso, que olha, não foi de uma hora para outra que eu construí uma imagem que eu vi que agora eu acertei, é essa imagem correta. Eu percebi em vários momentos que, aqui minha imagem deixou a desejar. Em vários momentos. Por imaturidade, por não compreender o meio onde eu estava, uma série de fatores. E é algo que a gente tem como controlar. Não tem segredo. Então, assim, eu falei, esse é meu propósito. Eu vou ajudar, eu vou correr atrás até conseguir atingir outras pessoas. Principalmente as mulheres, né? Porque é a experiência que eu tive. Então, assim, já que é algo comprovado cientificamente, a gente não tem como lutar contra. Não tem como falar, não, minha competência ela vai falar mais alto. A minha competência, ela tem seu lugar, independente da minha imagem. Eu tava no ônibus, eu vim correndo, não tive tempo de me arrumar. Tempo a gente faz, gente. A gente tem tempo porque é importante. Eu não tenho tempo. Porque foi importante pra você, você vai dar um jeito de ter tempo. Isso é fato. Tudo na vida é questão de prioridade. Priorize que você vai arrumar um tempo. É só você acreditar que isso é uma prioridade. Enquanto você falar que não é, realmente você não vai ter tempo. Então, com a imagem, você consegue agregar valores. Através da imagem, você passa credibilidade, confiança, segurança. Uma coisa só, você atinge várias. Antes de abrir a boca para falar você consegue, através da imagem, agregar uma série de valores na sua personalidade. Num lapso de segundos. Isso é uma ferramenta gigantesca. Isso é um tesouro que pouca gente valoriza. Que pouca gente sabe trabalhar a seu favor. Não deixe isso em segundo plano. Por favor. É uma ferramenta valiosíssima, preciosíssima para quem quer galgar na carreira profissional. Não só na carreira profissional, né, gente? Eu falo muito da carreira profissional porque é meu foco. Mas na vida, né? Então, se você tem essa arma, todos nós temos, por que você vai deixar de lado? Por que você vai deixar a preguiça, a procrastinação, né, te levar, te deixar, fazer com que você deixe isso passar batido? Use a seu favor. Tá aí pra isso, gente. Então, assim, várias qualidades com a imagem. Pessoa capaz, pessoa confiável, pessoa competente, pessoa bem-sucedida. Faça esse exercício de novo, né? Se coloca no lugar do empregador. O que você pensa quando você vê um homem chegar com um terno bem acabado? É óbvio que você já agrega tudo isso nele. Você agrega instantaneamente. Sei lá se é fake news, se ele tá fingindo, não sei. Depois eu vou saber. Mas a imagem dele me diz isso. É ou não é? Né? Então a imagem é como os outros me veem.
Não é como eu me vejo, na verdade. Como eu me vejo, a expressão da personalidade é algo que a gente chama de estilo. Mas a imagem é como os outros me veem. Sou uma pessoa desligada, não tô nem aí pros outros, pro que os outros pensam de mim. Então arque com as consequências dessa posição na sua vida. Arque com as consequências. Você tem sim que se preocupar com a sua imagem se você quiser progredir em vários aspectos. Ok? Mas não tem problema nenhum, não é um julgamento. Simplesmente haverá consequências que você vai ter que arcar com elas. Ponto. Apenas, né? Outra frase que eu gosto muito: o que você é fala mais alto do que aquilo que você diz. Não é? As atitudes, elas não pesam mais do que o que a gente fala, porque muitas vezes a gente fala e são palavras ao vento. E a gente não coloca em prática aquilo que a gente fala, ou aquilo que a gente fala para os outros fazerem. Então, o que a gente é sim, gente, mais relevante. O como que a gente age, como que a gente se apresenta. E esse como que a gente é, aí eu também cito de novo: maneiras, gestos, voz, abordagem, educação. Tudo isso agrega à imagem, não é? E tudo isso é mais relevante do que aquilo que a gente diz. Então, se fixem mais no que vocês querem passar através das atitudes e através da imagem, do que através do que vocês estão falando, que vocês estão preocupados em provar, em convencer com as palavras. Às vezes uma atitude única convence mais do que um discurso. Às vezes uma presença firme também convence mais do que 1000 palavras. Não é? Então, essa é a mensagem dessa live de hoje. Eu me preocupei muito em comprovar tudo aquilo que eu venho dizendo através da minha experiência. Porque fica algo muito superficial, e não é superficial. Não é superficial. É comprovado que existe, que é um fato e que tem relevância. É comprovado que a imagem tem sim total consequência e impacto na sua vida profissional, na carreira que você escolhe ter. Comprovado cientificamente. Essa questão de 23% das pessoas bem cuidadas ganharem mais do que as pessoas que têm uma aparência regular, isso é muito, gente. Isso é muito. Você vai deixar passar batido um ganho desse por algo que você tá deixando de lado por quê? Se pergunte isso, por quê? Não é? Encontre a resposta e resolva. Como qualquer coisa que a gente tem que resolver na vida. Esse é meu recado que eu queria dar hoje pra vocês, tá? Que bom que você gostou, Gustavo. Fico bem feliz. Eu não consegui ler todas as mensagens aqui embaixo, porque eu tava concentrada, né, na minha fala. Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Meu recado foi dado. Ótimo, Lorena. O que a gente fala tem que ser congruente com a nossa marca. Isso mesmo, porque é o que eu disse, todo mundo hoje é uma marca. Que bom, gente. Muitas vezes por falta de condições, Cissa. Eu sei, quando eu comecei a minha carreira, eu também não tinha condições, assim, eu ganhava muito pouco, salário de estagiário. Mas o que eu tô falando aqui não precisa de muito. Asseio não precisa de muito, não precisa, na verdade precisa de muito pouco, né, o asseio, não é? Manter um cabelo limpo, uma unha limpa, uma pele também, isso é asseio, isso é básico. E muita gente não faz nem isso, Cissa. Então é isso que eu tô querendo mostrar pra você. E o cuidado, ele tá num sorriso, tá num olhar atencioso pro outro. Isso não precisa de um centavo, né? Então, fica atenta nisso. A Lorena tava falando que a gente tem que ser congruente com a nossa marca. Exatamente. Somos marca. Lembrem-se disso. Todos nós hoje somos marca. Temos nosso branding pessoal, né? Nome chique. A gente tá na capa de toda a revista, gente. A gente tá no Facebook, a gente tá nosso rosto tá por aí.
A gente não domina mais. Tem foto nossa girando. Um amigo nosso tirou, papapá, papapá. Olha o que aconteceu outro dia. Só pra falar como a nossa imagem, a gente não domina mais. A gente não tem mais o domínio da nossa imagem. Fast fashion, makes acessíveis, cosméticos, YouTube com muito... Isso mesmo. Sem dinheiro a gente faz muito, muito. Hoje uma amiga minha tava num voo com o filhinho dela e o menininho não parava quieto, ficava andando pelo corredor e ela atrás dele. Teve uma hora que ela tava bem na frente, assim, com ele. Ok. Depois disso, a irmã dela viu um story de uma pessoa que fez um vídeo dos dois no corredor, uma pessoa alheia, e postou. Ela correndo atrás da criança, tal, não sei o quê. Ela nem sabe quem que é essa pessoa. Ela, com o filho dela, girou pra sei lá quem. Pra sei lá quem. Então, é um exemplo aleatório pra mostrar que a gente não tem mais o domínio da nossa imagem. Você não sabe onde você vai aparecer. Exatamente, você é a sua empresa. Isso mesmo. Isso mesmo. Falou tudo. Então, assim, eu hoje em dia, eu não vou na padaria Mequetrefe. Eu não sei. Não sei o que eu vou encontrar. Não sei. Ainda mais agora que eu tô falando de imagem, como é que eu não vou representar aquilo que eu tô defendendo? Eu tenho que estar bem apresentável, né? Então, pensem nisso. Pensem nisso. A gente tá o tempo todo em exposição. O tempo todo a gente está defendendo a nossa marca. O tempo todo a gente está defendendo a nossa empresa. Seja para que fim for. Ok? É isso que eu queria dizer para vocês, tá? Reforçando, toda quinta-feira, 8h37 da noite, vai ter uma live aqui nesse meu perfil, obviamente. Vou criar, né, cada quinta-feira um assunto diferente, mas sempre, né, envolvendo, orbitando esse tema. Isso mesmo, Cissa. De nada, querida. Tô aqui pra te ajudar. Qualquer dúvida, depois você pode mandar no direct, não tem problema nenhum. Então, assim, toda quinta-feira vai ter live nesse perfil, sempre com temas orbitando esse assunto, da importância na imagem, tá? Para uma carreira bem-sucedida. Moda corporativa feminina, né? O corporativo é um nome meio assim porque, já falei, né? Qualquer mulher no mercado de trabalho. Não precisa ser meio corporativo, não. Obrigada, Gustavo. Muito obrigada pela presença, tá? E pela opinião. Então, toda quinta-feira eu tô aqui com live, além dos conteúdos, obviamente, né? Ao longo da semana, nos posts, nos stories e em tudo mais, tá bom? Ali no feed, eu mudei a bio essa semana. Tem já, para quem se interessar, tem mais atualizações sobre esse assunto. Tem e-book gratuito, só você se inscrever, deixar seu e-mail ali que você recebe por e-mail meu e-book. Tem um e-book que é pago através do Hotmart. Tudo tá lá na bio. E tem também inscrição para você ficar sabendo da próxima turma do Dress Code, que é o treinamento que eu dou, tá? Sobre esse assunto. É uma imersão, um fim de semana inteiro pegado. Que a gente aborda tudo, passo a passo. Tudo bem didático para mulher que quer aprender a se apresentar adequadamente, seja qual for a carreira dela. Ok? Tudo bem, Elisanete? A gente tá terminando, mas essa live vai ficar disponível para vocês tanto no meu canal no YouTube, que também você acessa através da bio, tá? E também aqui 24 horas nos stories, tá bom? Você consegue assistir tudo por lá. Gente, um beijo enorme para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Espero do fundo do meu coração que tenha sido proveitoso, que vocês consigam enxergar o que eu enxergo e o que eu defendo, tá bom? Obrigada. Um beijo, Andréia, que bom. Beijo enorme, Deus abençoe vocês também. Beijo, ótima noite.